Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor desta semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, e hoje estou com o repórter Ian de Porcela. Vamos entrevistar o ex-governador de Goiás, ex-senador Marconi Perillo, que foi eleito nesta quinta-feira no novo presidente do PSDB. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar com você, Lorena, com o Yander e com todos os internautas nesse podcast. Presidente, eu queria perguntar para o senhor inicialmente, agora no seu mandato, né, na sua presidência, qual o programa, quais as pautas o PSDB vai defender, qual que vai ser a plataforma do partido? Olha, eu poderia hoje discorrer genericamente sobre algumas ideias. Afinal de contas, a eleição foi ontem e eu quero fazer a primeira reunião da executiva provavelmente na próxima semana, para a gente começar a alinhar uma série de movimentos que a executiva pretende fazer. Eu disse ontem que eu quero ser um operário do partido, quero ajudar o partido de todas as maneiras a se reinserir na cena política para valer, com um partido grande, com um partido que tem história, tem passado, mas também que tem presente e tem futuro, né? Claro que a primeira discussão que a gente tem que fazer é quanto às estratégias para as eleições do ano que vem. Como atrair mais lideranças, especialmente lideranças mais jovens, para as eleições do ano que vem. Como assegurar um espaço crescente às mulheres. Eu quero debater isso também já no início agora. Em Goiânia, por exemplo, na capital do meu estado, nós já tínhamos decidido há meses atrás, e está decidido que metade das vagas de candidatos e candidatas em Goiânia no partido será para as mulheres. Então, a gente não vai ficar preso à regra de 30%. Em Goiânia, nós vamos lançar metade das vagas como candidatas, né? Eu quero trazer esse debate também para o PSDB. Então, assim, definir uma estratégia em relação às eleições municipais e, mais do que isso, já imediatamente instituir um grupo de trabalho que será liderado por alguns ex-prefeitos, 2 ou 3 ex-prefeitos experientes e que já tiveram gestões exitosas, para a gente começar um debate sobre as cidades, a importância das cidades, a questão urbanística, questão de saneamento, questões que também envolvam saúde, educação, segurança, mas a questão digital, tecnológica, emprego, mas, enfim, discutir essa questão das cidades, que é algo que não tem sido tratado adequadamente pelos partidos nos últimos tempos. Então, nós vamos focar muito, até porque a gente está com eleições já se avizinhando, né, para o ano que vem. Esse vai ser um tema. Outro tema é dar uma sacudida em lugares onde o partido praticamente inexiste. Eu quero viajar, eu quero fazer visitas, eu quero conversar com pessoas aí nos estados todos, com lideranças empresariais, com profissionais liberais, lideranças estudantis, formadores de opinião, pessoas do povo, sentir um pouco como é que a gente pode se inserir mais fortemente, mais qualitativamente nesses estados. Uma outra iniciativa que precisa ser rápida também é a de fortalecer as nossas bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Essa é uma necessidade para a qual eu quero me debruçar também. Ajudar a reunificar o partido, sobretudo em São Paulo, que é o mais importante estado da federação, e, ao mesmo tempo, trabalhar para que dualidades, divisões, brigas fiquem para o passado, porque se a gente tem hoje dificuldades, bancadas reduzidas, diminutas, é porque, de alguma maneira, nós erramos. Erramos, por exemplo, por não termos lançado candidato à presidência da República no ano passado. Isso foi um erro grosseiro. Eu me coloquei, à época, contra essa ideia de apoiar outras candidaturas, fui voto vencido, mas acho que a gente vai precisar, mais do que nunca, trabalhar com essa perspectiva de candidaturas nas mais importantes cidades do país e, ao mesmo tempo, definir já uma estratégia quanto às eleições de 2026, com candidaturas fortes nos estados e candidatura presidencial. E, nesse caso, a gente já tem um nome definido como pré-candidato, que é o Eduardo Leite.
Presidente, o senhor está falando aí em reunificar o partido, erros que foram cometidos no passado. Agora mesmo, na sua eleição como presidente do PSDB, houve ali uma disputa de última hora. O ex-senador José Aníbal, de São Paulo, que é o estado onde o senhor falou que é preciso fazer essa reunificação do partido, o José Aníbal se colocou na disputa, falou que disputaria contra o senhor o comando do PSDB. No fim das contas, o senhor ganhou, mas eu queria entender como que vai ser essa reunificação. Isso abriu mais feridas no partido, esse ensaio de disputa ali na convenção. Como que o senhor vai lidar com isso agora? Bom, primeiro, o Zé Aníbal, por tudo que ele já foi, tudo que ele representa para o partido, tinha absoluta legitimidade em postular democraticamente a presidência do PSDB. Já foi presidente, foi um excelente presidente, foi líder do PSDB por 5 ocasiões distintas e sempre um líder muito operoso, muito atuante. Foi senador, então ele sempre mereceu o meu respeito total e seria legítimo. Aliás, até ele foi responsável pela minha filiação ao partido há quase 30 anos atrás. Bom, ele ontem desistiu, abriu mão em favor da unidade, foi mais um gesto nobre da parte dele, e eu acabei sendo escolhido por aclamação, pela unanimidade dos membros que estavam presentes. E ele será uma figura central no sentido de nos ajudar com uma plataforma aí que envolva um debate político, especialmente com pessoas que estão meio afastadas do partido, precisam voltar a debater, sobretudo, projetos, propostas, programas. Mas nós não vivemos paz de cemitério, nós somos um partido. Se não fosse assim, se não houvesse divisões, interesses regionais, não se chamaria partido, seria talvez unido, né? Então, o próprio nome de partido já implica em uma série de discussões que existem, que são democráticas. Eu, por exemplo, sempre defendi prévias, mas a experiência das prévias no nível nacional foi muito traumática. Criou cisões profundas de cabe a gente agora. E nessa convenção a gente já começou a reunificar e a suturar essas fissuras pós-prévias. Isso demorou muito tempo. Eu percebi claramente uma intenção do Eduardo Leite de colaborar fortemente para que a gente possa reunificar o partido. E eu vou trabalhar para que isso ocorra de uma forma muito vigorosa. Eu não vou assim, admitir que a gente fique com hipocrisia, tapando o sol com a peneira, fingindo que está tudo certo quando não está certo. E eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade de todo mundo para a necessidade de nós sairmos dessa inércia. Por sorte, temos 3 e bons governadores hoje. A governadora Raquel, o governador Eduardo Rida, o governador Eduardo Leite, que no presente, e eles são jovens, sangue novo que chegou ao partido, estão fazendo bonito. Eu e outros, no passado recente, também fizemos a nossa parte. O FHC fez a parte dele com 2 grandes governos. Mas a gente tem que mirar para o futuro. E para a gente chegar ao futuro que a gente espera, vai ser necessário a colaboração de todo mundo. Executiva não pode ser só o presidente que faz as coisas. Precisa que cada um tenha uma delegação, cada um cumpra uma missão específica, tanto do ponto de vista do programa e dos princípios do partido, quanto do ponto de vista dos debates. Nessa questão das cidades, por exemplo, eu recebi uma sugestão do Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi 2 vezes prefeito de Vitória, para a gente debater o tema cidades, a complexidade, o trânsito, mobilidade urbana, acessibilidade, cidades e gestões virtuais, cidades criativas, essas questões todas. Nós vamos instituir um grupo, eu já convidei o Luiz Paulo para que ele lidere uma discussão em nível nacional com pequenas, médias, grandes cidades sobre esse tema. Nós temos o tema da reforma política, vamos encarregar alguém de liderar e de coordenar essa discussão em painéis e por aí vai. E precisa andar o país, ele precisa de pessoas, de operários,
que realmente ponham mãos à obra para a gente realmente fazer o PSDB existir no país inteiro. Eu sinto hoje uma demanda de muita gente para que o PSDB volte a ser revigorado, volte a ser protagonista, volte a ser realmente um partido de grande e real importância, de acordo com a sua história. Mas, para isso, nós vamos ter que acertar o discurso adequado, honesto, que é o discurso do combate a essa radicalização desses extremos, extremismos, extremistas, que acabam não levando o país a lugar algum. É radicalizar no discurso moderado, no discurso de um partido que, às vezes, como centro-direita, cuidou da pauta econômica, da pauta mais liberalizante de reformas, de privatizações, do partido que, dentro do seu programa mais no centro-esquerda, cuidou das pessoas, com políticas como os medicamentos genéricos, o Plano Real, os programas de inclusão social que os estados começaram, o governo Fernando Henrique implantou por aí. Desculpa a disposição, Lorena. Não, o senhor falou sobre lançar candidatos. Eu queria saber se nas eleições municipais do ano que vem, o senhor vai manter aquela resolução que foi aprovada pelo PSDB de lançar candidatos em municípios com mais de 100 mil habitantes. Vai ser esse o recorte? Eu não vou decidir isso sozinho, Lorena. Eu vou levar isso, vou submeter esta e muitas outras questões à Executiva Nacional, que acabou de ser eleita. Homens e mulheres que participam dessa executiva são muito experientes. Ontem também a gente elegeu a diretoria do Tucanafro e das mulheres, com pessoas experientes à frente, Gabriela e Cíntia. Também estamos elegendo a nova direção da juventude, já foi eleito a diversidade. E a gente vai envolver todo mundo para podermos tomar decisões mais acertadas em relação a esse tema de lançarmos candidaturas em cidades com mais de 100 mil habitantes, considerando que também isso não pode acontecer de qualquer forma. Não adianta lançar. O senhor tem uma opinião quanto a isso? O senhor tem uma opinião própria quanto a isso? A minha opinião é que a gente deveria lançar, mas é preciso também pisar no chão da realidade. Não adianta lançar, e isso jamais nós faremos, lançar candidatos laranjas apenas para dizer que a gente tem candidatura em cidades com mais de 100 mil habitantes. Eu acho que onde for viável, a gente faz. É importante ter a resolução? Mas é preciso discutir melhor para amanhã a gente não passar aí o vexame de termos uma resolução não cumprida. Quantos candidatos o senhor acha que serão lançados em capitais? Tem uma meta? Tem uma ainda estimativa? não tem. Tá. Lorena, ainda não tem. Presidente, ainda na questão das eleições, pode falar, pode completar. Ainda não tem, mas o meu desejo é que a gente tenha candidatos no maior número possível de cidades, e não só cidades acima de 100 mil habitantes, mas nas cidades pequenas e nas cidades médias também. Afinal de contas, o povo brasileiro vive, não é no país, não é no estado, vive nas cidades, né? Vive nos municípios. Presidente, ainda sobre as eleições municipais, o partido tem perdido prefeitos em São Paulo na esteira da perda do governo estadual, né? Que a gente sabe ajuda também a eleger prefeitos. Ontem, depois da convenção, o governador Eduardo Leite disse que é natural que o PSDB eleja em 2024 menos prefeitos do que elegeu em 2020, por exemplo. O senhor concorda? O partido, em número de prefeituras, deve encolher mais em 2024? No geral, acho que não. No país, acho que não. Acho que nós vamos manter ou aumentar o número dos prefeitos atuais, ou dos prefeitos que foram eleitos em 2020. Então, falando de país, eu penso assim, em São Paulo e outros estados, onde tivemos governos e não temos mais, a realidade é outra. Eu tive a oportunidade de exercer por quatro vezes o governo de Goiás. E quando a gente estava no poder, a gente tinha um número bastante robusto de prefeituras. E é natural que nos estados os governos exerçam forças muito poderosas. E nós tivemos uma redução muito forte de prefeitos de 2018 para 2016 para 2020.
Acho que, no caso específico de Goiás, nós vamos aumentar o número dos prefeitos que elegemos em 2020. Não sei para quanto, mas nós vamos trabalhar para que a gente aumente. Em São Paulo, agora que o PSDB está vivendo essa desidratação, depois que a gente deixou o poder há um ano atrás. Então, já era previsto que muitos migrariam para partidos que estão próximos do poder aqui em São Paulo, que estão gravitando em torno do governo atual, do governo de São Paulo. Mas acho que o trabalho deverá ser no sentido de ampliarmos o que sobrou, mantermos ou ampliarmos o que sobrou. Eu parto do ponto de vista que a referência é essa. Em Goiás, a gente elegeu em 2020 21 prefeitos, ficamos com 7, e a minha meta é que a gente faça mais do que os 21 eleitos em 18. Mas nós já estamos fora do poder lá desde 19. Em São Paulo, tem um ano. Então, acho que quando a gente tiver essa peneira toda, o que sobrar, na minha opinião, vai ser a referência em relação ao que o PSDB precisa ter enquanto meta. De repente, igual ou mais um pouco, mas isso não, essa regra não vale para São Paulo apenas, ou para Goiás. Essa regra vale para o país inteiro. Onde a gente tem governos, como é o caso do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, nós tivemos um acréscimo muito forte nessa musculatura municipal. E isso é natural. Geralmente, muitos prefeitos se elegem por um partido, que às vezes está na oposição, e ato contínuo, aí, poucos meses depois, já foi cooptado pelo governo do Estado. Isso é uma coisa meio que natural, embora isso me entristeça muito, mas, infelizmente, é a regra que funciona. Presidente, no município de São Paulo, na cidade de São Paulo, o senhor defende que o PSDB tenha candidato? Porque parte da bancada municipal defende apoiar o Ricardo Nunes, né? Olha, eu acho que alguém que dirige um partido com a importância histórica do PSDB precisa cuidar para valer do cumprimento dos seus princípios. O partido, a partir dos seus princípios, é absolutamente comprometido com a democracia externa, interna e com a liberdade do partido em se autoafirmar e tomar suas decisões próprias. Acho que a gente tem que resolver imediatamente essa questão aqui de São Paulo. Há uma resolução assinada pela diretoria anterior e pelo presidente Eduardo, no sentido de que as eleições para o Diretório Estadual de São Paulo serão realizadas em 90 dias, a partir do dia em que ele publicou a resolução. Então, eu vou defender que efetivamente esses prazos sejam cumpridos e que o PSDB de São Paulo volte à normalidade. Democraticamente, quem for eleito terá o apoio de todos nós. E o PSDB de São Paulo é um partido de muitas glórias, de muitas vitórias, mas de muitas realizações. É um partido que mudou, que transformou a história de São Paulo em todos os aspectos, no econômico, na infraestrutura. A infraestrutura de São Paulo é uma das mais, do estado de São Paulo, é uma das mais modernas do mundo. O PSDB foi responsável por ações fortíssimas na área da saúde, não só humana, saúde animal também. Foi fundamental em relação a melhorias na educação muito sensíveis, na segurança, e no meio ambiente e em muitas outras áreas. Então, e a gente tem lideranças espalhadas pelo estado inteiro, lideranças que são lideranças estaduais, como é o caso do governador Rodrigo Garcia, e lideranças espalhadas pelas regiões e pelos municípios. Algumas saíram, mas ficaram outras. Às vezes um prefeito saiu do partido agora, mas ficou o ex-prefeito, que tem força, que polariza, que tem musculatura, que tem história, que tem legado. Mas o senhor acha que para recuperar esse protagonismo, o partido tem que lançar candidato na capital? Eu acho que o PSDB precisa lançar candidatos próprios no maior número possível de capitais e cidades. Agora, repito, essa é uma tarefa, é uma decisão que, na minha opinião, precisa ser tomada e deliberada exclusivamente por quem vive em São Paulo, por quem vai liderar o partido na capital, nos municípios e no estado. Então, o senhor vai defender que tenha logo a convenção, é isso? Que aquela decisão que suspendeu a convenção
seja anulada? É isso que o senhor vai tentar fazer? Não, há uma resolução aprovada em relação ao diretório estadual, no sentido de que a convenção estadual seja realizada no final de fevereiro, ou seja, 3 meses depois da assinatura. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai ter a convenção estadual. E eu acho que daqui para lá, todas as questões vão ser debatidas e reafirmo, o meu compromisso é de dirigir o partido a muitas mãos, ouvindo, discutindo, debatendo, deliberando democraticamente. Presidente, saiu na imprensa que é uma disputa agora pelo comando do Instituto Teotônio Vilela, entre o Aécio Neves, que é seu aliado, e uma ala da bancada da Câmara, que quer o Rodrigo Garcia no cargo. Como que o senhor vai arbitrar essa disputa? O Aécio deve ficar no comando do Instituto? Todos são meus aliados, todos são meus amigos. Eu sou amigo de quase todas as lideranças de São Paulo há muitos anos, há décadas. Eu fui colega do governador Mário Covas, quando eu cheguei ao governo pela primeira vez, e ele era governador reeleito de São Paulo. Eu fui colega de Serra, de Alberto Goldman, de todos os que governaram São Paulo nesses últimos anos, o Geraldo, que saiu do partido. Então, eu conheço as lideranças de São Paulo há muitos anos. Eu tenho uma relação de amizade com o deputado Carlos Sampaio, com o Lipe, enfim, com uma infinidade. Eu fiz questão de levar e submeter à direção, ao diretório, o nome do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que já foi presidente estadual do partido, para integrar a executiva como segundo vice-presidente. E a minha atitude como presidente é valorizar quem merece ser valorizado. Então, eu tive o apoio do Aécio, tive o apoio de vários ex-governadores, tive o apoio da bancada federal inteira, tanto dos senadores quanto dos deputados federais. Então, a minha chegada ao partido, por consenso, por unanimidade, por aclamação, os que estavam presentes, naturalmente, se deu dessa forma, de forma colegiada e de forma em que eu recebi o apoio de todo mundo que me conhece há 29 anos e sabe o trabalho que eu fiz, a solidariedade que eu tive com esse partido ao longo desse tempo todo, exercendo o mandato de deputado federal, exercendo por 4 vezes o mandato de governador do Estado e como senador da República e vice-presidente do Senado Federal. Então, acho que o fato de me conhecerem, de saberem como eu opero, como eu lido com as questões, sobretudo colocando sempre a sensatez, o respeito a todos em primeiro lugar, é que me fizeram chegar agora à condição de presidente e de colaborar, de ajudar a liderar o partido nesse período. Em relação à presidência do Instituto, como que o senhor está vendo essa disputa? Foi Já tem alguma... constituído um conselho, o conselho foi aprovado na convenção, e é claro que a gente vai conversar um pouco com todo mundo, mas esse conselho vai deliberar, provavelmente, na semana que vem. Presidente, em relação à governadora Raquel Lira, ela vai deixar o partido? Vocês estão tentando segurá-la? Como é que vai ser isso? Eu nunca conversei com ela a esse respeito. Tenho um profundo respeito e admiração pela governadora Raquel Lira. Como ex-governador, eu compreendo a importância e a necessidade dos governadores terem relações cordiais, relações de parcerias com o governo federal. Eu fiz isso muito com todos os prefeitos do meu estado, independentemente de que partido fossem. Tive uma relação, claro, óbvio, no primeiro mandato meu com o Fernando Henrique, que era o meu partido, foi excelente, mas depois eu tive relações respeitosas com os outros presidentes com os quais convivi. Lula, Dilma, Temer. Eu convivi com 4 presidentes da República como governador de estado. Então, eu já pedi para dizer, olha, ela tem toda a liberdade para fazer, estabelecer todas as parcerias que ela quiser e necessitar. Mas eu vou pedir uma audiência, fazer uma visita, eu espero fazer isso o mais breve possível, vou conversar e vou dar a ela todas as garantias de apoio total do partido e de liberdade para que ela possa trabalhar e fazer o melhor pelo estado de Pernambuco.
Presidente, o deputado Aécio Neves já disse recentemente que o PSDB tem que endurecer a oposição ao governo Lula. O senhor concorda? O senhor acha que o PSDB precisa ser mais duro com o governo federal? O PSDB continuará a fazer oposição objetiva, convicta, em relação a temas que não sejam bons para o país. Por exemplo, eu tenho dito sempre que nós vamos combater essa prática da gastança. É impossível conviver com essa quantidade de ministérios, é impossível conviver com um déficit que não acaba, exatamente porque se gasta muito mais do que se arrecada. Então, a gente vai endurecer pontualmente em relação a temas que, por não serem tratados com a dureza que necessitam ser, com a responsabilidade que precisam ter, e eu posso falar isso assim de cátedra, porque o PSDB é o partido da Lei de Responsabilidade Fiscal, quer dizer, porque a gente não pode deixar de tocar nessas feridas, sob pena de o Brasil, daqui a pouco, começar a conviver com problemas de novo, inflação, aumento de juros. Imagina o que está acontecendo na Argentina. É muito triste. Quer dizer, a Argentina acabou indo para um caminho de extremos e de uma eleição fratricida e da eleição de uma incógnita, exatamente por conta da falta de uma perspectiva melhor. Então, o Brasil precisa ter, o governo federal, o governo Lula precisa ter esse cuidado em relação à questão fiscal e precisa também observar uma porção de outros compromissos que fizeram e de outras mazelas que continuam a existir no Brasil. O governo precisa priorizar para valer a questão do saneamento básico. É inadmissível que um país rico como o nosso ainda conviva com quase 50% de população sem acesso a redes de tratamento, a rede de esgoto e a sistema de tratamento de efluentes. Um país que ainda convive com uma quantidade enorme de pessoas à margem do emprego, à margem da alimentação digna, à margem da escola, né? Isso tudo precisa ser debatido e nós faremos isso. Agora, é claro, se depender de mim, cada um tem uma cabeça, nós somos muitos, o PSDB tem muitos líderes, nós vamos, jamais faremos oposição ao Brasil. A gente não deve fechar os olhos e ficar cego, como o PT já fez em relação aos nossos governos, em relação a coisas importantes. É sempre bom lembrar que o PT foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi contra o Plano Real, foi contra as privatizações das teles, por exemplo, que democratizaram o acesso à telefonia celular para todo brasileiro. Nós não foi contra o Fundef. Nós não podemos ficar contra medidas, reformas que sejam boas para o brasileiro, o pobre principalmente. Isso jamais. Agora, o PSDB tem que endurecer, sim, em relação a mazelas, a coisas erradas e a políticas equivocadas. Presidente, o senhor falou um pouquinho de oposição. Como é que o senhor avalia o governo Lula nesse quase primeiro ano de governo e, especialmente, o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Eu acompanho um pouco à distância, vejo que o ministro Haddad faz um esforço e muitas vezes é combatido por amplos setores aí do próprio partido dele. Acho que o presidente do Banco Central, durante algum tempo, foi âncora para que o Brasil não desenfreasse aí na questão da inflação. Eu admiro o trabalho dele, mas eu acho que tem uma série de questões em aberto. E eu não posso concordar, em hipótese alguma, como cidadão, como ser humano, como político e agora como presidente do PSDB, que o Lula continue acariciando ditaduras na América Latina e em outros cantos do mundo. É inadmissível que o governo do Brasil continue apoiando publicamente a ditadura do Maduro. Eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Como pode? Falar em democracia, como acontece aqui internamente, combater tentativas de ataque à democracia aqui no Brasil e apoiar ditaduras que são terríveis em alguns cantos do mundo. Nós sabemos que as liberdades na Venezuela, em todos os aspectos, são completamente cerceadas. As eleições, volta e meia, são fraudadas.
Então, esse é um ponto que que eu não concordo, acho que isso é um erro, um equívoco enorme do governo brasileiro. E existem outros equívocos, eu acabei de falar agora da gastança, eu costumo brincar, eu aprendi isso com um grande empresário brasileiro, que gasto público é como unha, você tem que cortar o tempo inteiro, não é ficar ampliando. Eu, por exemplo, reduzi o número de secretarias do governo de Goiás a partir de 2015 para 10 secretarias. O Azambuja fez isso também em Mato Grosso do Sul. Então, é preciso levar muito a sério essa questão do controle do gasto e do ajuste fiscal e da boa utilização dos recursos do Estado em favor da finalidade principal, que é atender as populações, especialmente as populações que vivem à margem num país de tantas discrepâncias regionais e de tantas diferenças de classe, né? Com tanta pobreza. Ok, presidente. A gente já está chegando aqui no final do nosso tempo aqui do programa. Quero agradecer muito a participação do senhor, agradecer ao repórter André Porcela e os nossos assinantes. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Olha, eu que agradeço, estarei sempre à disposição para tratar dos mais variados assuntos. Quando precisarem, é só falar. E muito bom falar com vocês dois e com todos os que estão nos acompanhando, com todos os internautas. Obrigado. Bom trabalho para vocês. E até o próximo Papo com o Editor.